Detesto qualquer forma de cumprimento. Não me dê bom dia. Não me dê boa tarde. Boa noite, então nem pensar. Detesto esse jeito simpático das pessoas de ser. Um sujeito solitário que circula pelas praças da cidade observando as pessoas. O monólogo Desejo na Rua das Flores, interpretado por Marino Júnior, conta as angústias desse homem numa relação direta com o público. Marino, como é a vida desse personagem? Esse personagem que se chama Astolfo, ele é um sujeito, eu diria, em risco social, e que sai de casa toda manhã, vai para algum lugar no centro da cidade, uma praça, uma Rua 15, ou enfim, um lugar onde tem um banco, como esse que a gente está sentado aqui, e fica observando o movimento, fazendo as suas críticas sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a política, sobre a economia, sobre o esporte. Ele leva seu jornal, geralmente um jornal de semanas atrás, e começa a discutir as notícias que estão no jornal. Sempre tem como companheiro um pão com uma mortadela que ele come em cena, e o guarda-chuva, porque ele sempre acha que vai chover. Não sei como é que uma mulher pode não gostar de mim. Não sei. Não sei. Eu sou lindo. Eu sou homem. E já me adoro. Imagina se eu fosse mulher. Eu seria completamente tarado por mim. E qual é a relação desse personagem, desse homem, com as mulheres? À medida que o espetáculo avança, que ele discute os problemas dele, né, a questão da estima, ele observa as mulheres que passam ou que ele imagina passarem por ele, né? E imagina sempre que essas mulheres estão tendo algum tipo nessa carência dele, dessa baixa autoestima, ele sempre imagina que essas mulheres o desejam, né? E aí ele tenta travar um diálogo com essas mulheres que simplesmente, imaginárias, que simplesmente ignoram ele. E aí ele sofre muito, ele volta a fazer questionamentos, metáforas, compara as mulheres, as histórias infantis, enfim, ele demonstra um pouco do porquê que ele tem esse problema tão grave que remete ele a essa situação de risco social. Mulheres que quando me olham, sentem o coração bater mais forte, a respiração se torna ofegante, os suores correm por todas as partes do corpo. É isso aí, não é, minha morena? Vem! Vem pra mim, minha morena, vem! E o Astolfo é isso um pouco assim, ele se imagina galã, mas ele tem coisas que vêm à cabeça dele que provavelmente são de vidas passadas, de coisas passadas que ele viveu e que não necessariamente vêm numa ordem certa. Você nunca sabe se o personagem ou se o ator está falando a verdade ou não. E aí isso facilitou muito nesse processo desse diálogo com o público, porque quando eu como pão com a mortadela, depois eu vou lá e dou para uma pessoa do público. Eu falo muito olhando na cara do público, olhando no olho da plateia, tem uma relação muito íntima com a plateia, o espetáculo. Que me fazia sonhar. Só que de tanto amar e amar e amar, o sufocar foi inevitável. Morreu nosso amor, morreu nosso amor, acabou.